Olá, queridos e queridas. Hoje vou compartilhar com vocês uma devocional que está no livro do missionário R. Soares. Depois eu falo para vocês como é o nome deste livro. Vou mostrar a capa também. Então, aqui no livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 19, diz assim: Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Irmãos, os que são de Deus devem se preparar para as lutas que virão sobre a humanidade. Como Jesus disse, são o princípio das dores. Segundo Mateus, capítulo 24, versículo 8. Temos visto fome, pestilências, terremotos, maremotos e demais catástrofes, e isso nem se compara com o que atingirá os habitantes da terra. Temos de investir o que o Senhor colocar em nossas mãos para resgatar o homem da eterna perdição. O socorro providenciado pelo Todo-Poderoso é crer no Evangelho. O Altíssimo usou José na interpretação do sonho de Faraó acerca dos 7 anos de prosperidade que o Egito desfrutaria e também dos 7 anos das vacas magras, nos quais muita gente morreria de fome. O potentado egípcio soube ouvi-lo, ficando alarmado com o sonho e mais ainda com o significado. Depois disso, deu a José o governo do país, e desse modo não só o povo foi salvo, mas também outras nações que se humilharam e foram até ele. Após ter sido colocado como primeiro-ministro do Egito, José foi usado para a preservação da vida de sua família e de tantas outras. Ora, fomos iluminados pelo Altíssimo para mostrar que há salvação somente em Jesus e não nas religiões. Agora, somos responsáveis por apresentar a verdade às pessoas. Aleluia e amém! Quando estavam no 2º ano da fome, os egípcios foram até José e propuseram vender a terra para comprar comida e assim sobreviver. Não podemos perder a oportunidade de fornecer o alimento verdadeiro, o qual dá forças ao homem para não se prostituir, nem se tornar servo do diabo, e sim viver com dignidade. A diferença entre o alimento que damos e o de José é que o nosso resolve qualquer problema e não custa nada. Jamais abuse de quem está em crise. Eis umas das lições maravilhosas que tiramos desse fato. José não enriqueceu com o dom recebido do Senhor, mas tornou Faraó rico. Desse modo, devemos ser servos
que enriquecem muitos, e não somente no servir do Altíssimo. Não é correto nem justo usar a sabedoria divina em proveito próprio. Temos de levar os perdidos ao arrependimento e à salvação. Não busque a glória transitória, e sim a eterna. Vivendo a santidade, você agradará a Deus, Santo e poderoso. Somos colocados para ser bênção aos nossos patrões, aos pobres, a quem devemos sustentar, e a todos aqueles que vivem debaixo da opressão do inimigo. Precisamos dar testemunho da verdade e conduzi-los à liberdade em Cristo. Seja responsável e use bem os talentos que lhe foram confiados, pois, quando menos esperar, você será chamado para prestar conta da sua mordomia. Então, o que você dirá? Vigie e ore para não entrar em tentação. Seja santo, pois o Senhor santo é. Os filhos do Altíssimo que desejam ficar ricos e só miram a prosperidade e não o reino de Deus, caem nas arapucas do maligno. José fez dos egípcios escravos de Faraó, segundo Gênesis capítulo 47, versículo 21. E nós devemos fazer daqueles que buscam o nosso favor verdadeiros servos de Deus. O que você diz? Oração. Oremos, irmãos. Senhor, a fome que se abateu sobre o Egito é nada em comparação com os males que virão sobre a humanidade, conforme a tua palavra nos adverte. Acorda as pessoas para que não sejam surpreendidas, pois estamos vivendo o período de descobrir a verdade. Quando a aflição toma conta de um coração, a pessoa vende o que tem para suprir suas necessidades. Assim, muitos fracos se prostituem, roubam e se comprometem com os espíritos malignos que os escravizarão para sempre. Temos de pregar o Evangelho. Estamos dando o pão da vida de graça, mas as pessoas têm de vender a custo zero a fé que possuem em ídolos, falsos deuses ou na presunção de que são especiais. Temos de comprar essas vidas sofridas e perdidas, levando-as para a verdade, que é o Evangelho de Jesus.